Salmos 34. Salmos de número 34. Eu vou me prender a um versículo, mas eu quero ler desde o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Os irmãos me perdoam. É Salmo 33. 33. O Salmo começou diferente. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Pai, nós queremos render graças a Ti, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, ó Deus. A Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E nós sabemos que o Senhor está aqui, ó Deus. Nós preparamos um trono de louvor ao Senhor, ó Pai, e entronizamos, ó Deus, o Teu nome, e reconhecemos a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, reconhecemos o senhorio do Senhor em nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas famílias. Senhor, nós dissemos que o Teu Espírito Santo é bem-vindo neste lugar. E nós nos alegramos em poder clamar e o Senhor ouvir o nosso clamor. Nós nos alegramos em poder buscar ao Senhor e encontrar, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor se deixa encontrar. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez o Senhor possa nos deixar encontrar o Senhor pela Tua palavra. Deus, que a Tua palavra possa penetrar em corações aqui, Senhor Deus, e transformar vidas para a glória do Teu nome. Seja engrandecido, ó Deus, com tudo que está sendo feito aqui, seja para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo possa ser bondoso conosco e falar uma vez mais conosco. Deus, tira todo e qualquer impedimento, Senhor Deus, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Senhor, eu declaro aqui liberdade, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja ministrada. Liberdade para que a Tua palavra seja recebida, Senhor Deus, e seja colocada em prática no nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento. O versículo de número 12, bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Tem uma tradução que diz diferente. E o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que coloca Deus em primeiro lugar. A nação que honra a Deus, essa nação é bem-aventurada. E não somente a nação, mas o povo que foi escolhido por Ele para a sua herança ou para pertencer a Deus. Aqui o salmista está fazendo menção
do versículo 6 do capítulo 7 de Deuteronômio, quando a palavra do Senhor diz que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Eu quero abrir aqui, ler esse versículo, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então aqui nesse versículo há uma declaração da parte de Deus, de que Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel como seu povo. E isso aí é motivo para guerra, isso aí é motivo para tiroteios, para bombas, porque as outras nações perguntam, por quê? Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus fez acepção? Por que Deus não escolheu outro? E o salmista que nós lemos o texto, quando ele está salmodiando e dizendo que nós devemos servir a Deus com alegria, com júbilo, cantar louvores a Ele, o salmista chega ao ponto de dizer, a nação que honra a Deus é feliz. E o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, esse povo é feliz. Quando nós perguntamos o porquê Deus escolheu Israel, o texto de Deuteronômio deixa bem claro o porquê. No versículo seguinte, no versículo 7, diz, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Tem outras traduções, como a NVI, por exemplo, que parece que explica melhor, quando diz, Deus não escolheu Israel por causa da sua grandeza. Deus não escolheu Israel por causa da sua multidão no seu exército. Pelo contrário, o texto diz assim, tu eras o menor. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar os juramentos que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Versículo 9 de Deuteronômio 7. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Presta atenção nesse jogo de palavras que eu procurei em várias traduções e todas elas usam basicamente a mesma coisa. Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel. Saberás que o Senhor, o teu Deus. Nós tivemos aqui há uns anos atrás um pastor indiano, que foi preparado pela sua família a vida toda para ser um pregador do hinduísmo, para ser um sacerdote do hinduísmo. E ele, quando ouviu os cristãos dizendo, o meu Deus, ele ficou maravilhado com isso, com a ousadia do cristão, porque no hinduísmo se tem mais do que 30 milhões de deuses, e ele ficou maravilhado com aquilo, e ele quis conhecer quem é esse Deus que os cristãos chamam de o meu Deus. Aqui nesse texto, saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações.
O Deus que nós servimos, o nosso Deus, Ele guarda as suas promessas e a sua fidelidade para conosco por 1000 gerações. Agora, nós conhecemos um pouco da história e nós sabemos que Israel foi escolhido por Deus. Mas no capítulo 1 de João, versículo 11, a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não o quê? Não o receberam, ou não o conheceram, ou não o reconheceram. Ele veio para os seus. Para quem? Para o seu povo. Ele veio para Israel. Quando aquela mulher foi pedir um milagre de uma bênção na vida da sua filha a Jesus, Jesus disse: mas eu não vim para os gentios. Jesus disse assim: não cabe, né, tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então ali Jesus faz essa separação de um povo que foi escolhido por Deus. Mas esse povo que foi escolhido por Deus não o reconheceu. Não o reconheceu como o quê? Como o seu Deus, o teu Deus, o Deus fiel. Israel não o reconheceu. No versículo 12 de João, capítulo 1, diz: mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então aqui começa um parêntese, aonde Paulo diz que nós fomos enxertados. Os galhos originais, os ramos originais foram cortados e nós fomos enxertados na oliveira. Então, aquele povo que o salmista disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para pertencer a ele é feliz. Quando Israel não reconheceu a Jesus como Deus, como Senhor, foi aberto para nós essa oportunidade de sermos chamados povo de Deus, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos adotados por Deus e de podermos ter esse privilégio de entrar na presença de Deus e falar com o Senhor e poder dizer: o meu Deus. Que intimidade! Abre comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 25. Romanos, capítulo 9. Versículo 25 diz: como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Chamarei, Deus havia escolhido Israel como seu povo. E agora Oséias havia profetizado, e Paulo escreve aos Romanos, dizendo como Oséias havia profetizado, Deus dizendo: eu vou chamar um povo que não era meu povo como meu povo. Eu não sei o que passa pela sua cabeça quando você pensa no privilégio de ser chamado filho de Deus. Quando você não era, você e eu, nós temos que entender que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele quem nos escolheu. E a palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu. E aqui Paulo está dizendo:
o cumprimento da profecia de que Deus chamaria um povo, escolheria um povo que não era povo. E esses escolhidos somos nós, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que confessamos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Nós temos o privilégio, porque todos aqueles que receberem um filho têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Vai um pouquinho mais para frente. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você conhece de có e salteado, mas talvez você não conheça o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tem tradução que diz povo de propriedade peculiar de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Feliz é aquele que pertence a Deus. Feliz é aquele que é chamado povo de Deus. Agora olha o versículo 10. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A palavra do Senhor diz que quando Deus escolheu Israel, não foi por causa da grandeza de Israel, não foi por causa do tamanho do exército de Israel, pelo contrário, Israel era o menor. Deus amou Israel e escolheu a ele. Sabe o que quer dizer isso? Você não é escolhido por Deus porque você é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Foi a misericórdia de Deus que olhou lá do céu para a sua vida, apontou o dedo na sua vida e na sua geração e te escolheu e te fez povo quando você não era povo de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, o salmista, ele reconhece os benefícios e responsabilidade de ser povo de Deus. E eu queria trazer algumas características de quem é povo de Deus. Algumas características. A primeira característica de uma pessoa que pertence a Deus é a alegria que ela tem em pertencer a Deus. Você já viu uma mãe com orgulho dos filhos? Como é que ela gosta de apresentar os seus filhos? A mamãe já esteve aqui, porque tem o meu filho, porque tem a minha filha, são presentes de Deus, né? A gente, é orgulho. Quem é povo de Deus tem alegria e satisfação em pertencer a Deus. E as pessoas olham e elas perguntam qual é a razão da sua fé, qual é a razão da sua esperança, qual é a razão do seu entusiasmo, qual é a razão de você andar de cabeça erguida, qual é a razão de você ter fé, de você poder esperar pelo arrebatamento da igreja. É porque você pertence a Deus, é porque Ele é o seu Deus, é porque você é povo de Deus. E há uma diferença de quem é povo e de quem não é povo. E as pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Ver que você é propriedade peculiar de Deus. A palavra do Senhor diz que nós que não éramos povos de Deus, nós que não éramos povo de Deus, e agora somos, que não tinha alcançado misericórdia e agora alcançamos misericórdia. A Bíblia diz, irmãos, que nós não somos consumidos. Por quê?
Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Se o diabo pudesse, ele já tinha destruído a minha vida e a sua vida. Mas você é povo de Deus, você está selado por Deus, você está cercado por Deus, você está guardado por Deus, e o diabo não pode. A misericórdia de Deus, por quê? Porque você é povo de Deus. Agora, quando você pensa nisso, escuta só. São quantos? 180 e algumas coisas países, 180 e poucos países. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel. Quando você vai para o seminário de teologia e você estuda geografia bíblica, eu em vários anos de estudo, no seminário, uma das matérias que mais me fascinou foi geografia bíblica. E aí você vê, na geografia bíblica você vê Israel, e você não precisa fazer um curso de teologia para você ver isso. Depois você abre isso no Google Maps e dá uma olhadinha. Israel é do tamanho de Sergipe, a metade de Israel é deserto, e depois você vê quem é que está do lado de Israel, que está cercado contra o mar. O Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, a Síria. E todos esses países que estão ao redor, completamente ao redor de um país do tamanho de Sergipe, que a metade é deserto. Esses países todos, eles têm um objetivo na vida: destruir Israel. E eles declaram isso. Eles dizem: se nós morrermos, mas destruirmos Israel, a nossa vida fez sentido. Mas não consegue destruir, porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila, o guarda de Israel não descansa. E aquele lugar que é do tamanho de Sergipe, e a metade é deserto, tem a maior força bélica do mundo, que ninguém mexe. Sabe o que é isso? É Deus protegendo aquele lugar. Sabe o que acontece em Israel? Que a metade é deserto, o que planta, nasce naquele lugar, prospera naquele lugar. O que quer dizer isso, irmãos? Aquele povo foi escolhido para ser propriedade de Deus. Eles não aceitaram, eles não reconheceram. Deus ainda está tratando com ele e vai tratar até se cumprir a profecia de Zacarias, quando Jesus aparecer com as suas mãos transpassadas e todo Israel vai se converter ao Senhor. Mas todos aqueles que receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: é Deus na sua vida, e isso é motivo de entusiasmo. Isso é motivo de você botar a mão e prosperar, e ser abençoado, e você ter a alegria da salvação, e você ter a esperança de ter Deus com você o tempo todo. Então quem pertence a Deus, quem foi chamado para pertencer a Deus, não anda como qualquer um. Não anda como qualquer um. Primeira característica: tem orgulho do seu Deus. Tem orgulho do seu Deus. E eu quero perguntar: quanto orgulho você tem de Deus? Quanto que você fala desse Deus? Quanto que você expressa o seu amor a esse Deus? O quanto que você gosta de falar com esse Deus, falar com Deus? Primeira característica: quem pertence a Deus se orgulha de Deus. Fala de Deus, fala para Deus. Primeira característica: tem alegria. Segunda característica de quem é povo de Deus é porque é reconhecido como povo de Deus. Isso aqui é bem legal. Porque eu posso gritar aqui, eu posso pular aqui, eu posso plantar bananeira, e eu posso dizer: eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus. Pois é. A Bíblia diz que vão chegar vários diante do Senhor e dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu falei em línguas estranhas. Senhor, em teu nome eu curei.
E o que o Senhor vai dizer para eles? Como é que você é povo, se Jesus disse, eu não te conheço? Como é que eu vou ficar gritando aqui, eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus, e Jesus não me conhece? Sabe o que quer dizer isso? Eu preciso entender pelas Escrituras que eu sou povo de Deus, mas você precisa olhar na minha vida e dizer, ele é povo de Deus. Eu preciso olhar na sua vida e dizer, você é povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem é povo e quem não é povo. E talvez você diga assim, não tem isso não, eu tenho que viver a minha vida, Deus sabe do meu coração, o que eu faço é do coração, é aqui do coração. Não, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos ligados na videira, nós produzimos fruto, e pelo fruto nós vamos conhecer, e quando nós vemos muito fruto, a Bíblia diz que o Pai é glorificado quando os frutos são vistos. Então eu preciso olhar para você e dizer, verdadeiramente, aí vai um homem de Deus, verdadeiramente, aí vai uma mulher de Deus. Porque estar na igreja não quer dizer que é povo de Deus. Vir à igreja não quer dizer que é povo de Deus. Ser membro da igreja não quer dizer que é povo de Deus. Eu tenho que ser escolhido pelo Senhor para ser povo de Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Versículo 37. A saída de Israel do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles, a minha tradução diz, uma mistura de gente. Tem alguma tradução aí diferente? Alguns dizem estrangeiro, tem outra tradução diferente? Um misto de gente. Tem uma tradução que diz um populacho. Israel saiu, o povo de Deus saiu, mas saiu um populacho. E se você se ofender com um populacho, tem tradução que diz, e saiu um povo que não era povo. Éramos nós, porque nós não éramos povo de Deus, e alcançamos misericórdia e passamos a ser povo de Deus. E saiu um populacho. Quer ver? Passa para frente um pouquinho e abre em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. E você vai ver se tinha ou não tinha um populacho. Versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? E o vulgo, na sua tradução aí diz o quê? E o populacho que estava no meio do povo começou a reclamar e começou a contaminar o povo de Deus. Então, veja bem, a ministração da mensagem, características de um povo de Deus. A primeira característica é que nós somos gratos, nós honramos a Deus, nós vivemos uma vida de serviço ao Senhor. A segunda característica é que eu sou reconhecido como povo de Deus. Eu sou reconhecido como povo de Deus e você precisa ser reconhecido
como povo de Deus. Agora o texto deixa bem claro que no meio do povo de Deus havia um populacho. Havia um povo que não era povo. Havia uma mistura de gente. Estava no meio. E o que isso interessa a nós? Muito simples. Se você não for povo de Deus, no dia que o Senhor te chamar, seja através do arrebatamento, seja através da morte, você não tem parte com Deus. E se você não for para o céu, só existe outro lugar, inferno. Então, é sério isso. É sério nós vimos a igreja para esquentar o banco da igreja e parecer povo de Deus. É sério nós sermos uma mistura de gente. É sério nós levantarmos a nossa mão e cantarmos, mas não tem nenhum sentido o que nós estamos cantando. Nós precisamos ter essas características de quem é povo de Deus, que é reconhecido como povo de Deus. Quando Pedro estava tentando negar a Cristo, alguém reconheceu ele e disse: você é um deles. E ele disse: eu não sou. E outro olhou e disse: você fala como eles. E ele disse: eu não sou. E disse: você estava no meio deles. Quem é povo de Deus precisa ser reconhecido. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida, e ver Cristo na sua vida. E eu tenho uma triste notícia para você, que não é povo. Todo mundo sabe que você não é povo de Deus. Todo mundo sabe que você não é povo. Você não é povo de Deus. Quem é, quem não é, não é. Ou é povo de Deus ou é mistura de gente. Ou é povo de Deus ou é populacho. E se você se ofender, se ofenda com a palavra de Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Você conhece bem essa parábola. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia o quê? Boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio quem? E semeou o quê? O joio no meio do trigo e se retirou. É bem coisa do inimigo mesmo. Ele bota a confusão e sai fora. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o quê? O joio aparece também. O trigo aparece e o joio aparece também. O povo aparece, o populacho também aparece. A mistura de gente também aparece. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então esse joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não o quê? Não arranqueis o trigo com ele. Deixai crescer o quê? Ambos juntos. Até quando? Até a ceifa. Eu já falei aqui, vai chegar o dia da ceifa. O dia da ceifa é a hora que a trombeta tocar. O dia da ceifa é a hora que nós batermos as botas. Deixa até chegar a hora da ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o quê? Para quê? Queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Escuta aqui. Cresceu o trigo e cresceu o joio também.
os servos perguntaram para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Você vê que a parábola não diz que o Senhor falou: não vai, porque você não vai conhecer quem é joio e quem é trigo. Ele não disse que vai ter problema para reconhecer quem é quem. Ele disse: não tire o joio para que o trigo não saia junto. A missionária Edmeia Williams esteve ministrando na nossa igreja alguns anos atrás, e ela disse que estava numa estrada no Iraque, e de repente ela viu uma grande plantação de trigo, muito grande. E ela pediu para o motorista dela parar. E ela parou naquela estrada e ficou olhando aquele trigo, e ela perguntou para o motorista: esta plantação aqui tem joio? E o motorista disse: toda plantação de trigo tem joio. Aí ela perguntou: e dá para conhecer o joio? Ele falou: com muita facilidade. E ela disse: como é? Ele falou: só você observar o vento. Quando o vento bate, o trigo baixa, mas o joio não baixa. E aquele que está em pé lá, está tudo baixando, o vento está batendo, está todo mundo baixando ali, o trigo está todo baixando, e aquele que está em pé, seco ali, é o joio. E esses servos aqui conheciam o joio. Eles disseram: o senhor quer que a gente vá lá e arranque? Sabe por que o Senhor disse: não arranca? Porque o Senhor sabia que tem mulher que é joio e o marido é trigo. Tem homem que é trigo e a mulher é joio. E às vezes quando você arranca um, sai o outro também. E aí o Senhor disse: não, deixa que todos eles vão crescendo junto até o último dia. Até o dia da ceifa. Até chegar aquela hora. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não, eu falei aqui no começo: ninguém é melhor do que ninguém. Mas a oportunidade ainda está aberta para você ser povo de Deus. E quando o vento do Espírito Santo bater, você se prostrar diante do Senhor, você reconhecer a grandeza de Deus, você se dobrar diante do teu Criador e render graças e louvores ao Senhor. Isso é muito sério. É muito sério, porque eu preciso olhar no espelho, eu preciso entender de que eu preciso ser trigo. Eu preciso ser povo de Deus. Ele escolheu. Você entende de que Israel era o menor e Deus escolheu? Você consegue entender de que você não merece? Será que você entende realmente isso? Você não merece ser filho de Deus? E se alguém pensa que merece, está redondamente enganado. Eu não mereço, ninguém de nós merece ser filho de Deus. É a misericórdia dele. Vocês que não eram povo de Deus, agora são povo de Deus. Vocês que não tinham a misericórdia de Deus, agora têm a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, nessa noite você tem a oportunidade de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e pelo poder da palavra do Senhor, ser transformado em filho de Deus. Filho de Deus. Teve uma circunstância na Bíblia que Josué havia conquistado muitas terras. E houve um povo que entendeu de que não ia vencer Israel. E o que eles fizeram? Eles se infiltraram no meio do povo. Eles se infiltraram no meio do povo. Entrou no meio. E acabou que, aqui na saída do Egito, eram 600 mil homens que puxavam da espada. Cada tribo tinha 45 mil que puxavam da espada, 54 mil, 60 e tantos, 70 mil homens que puxavam da espada, fora mulheres e meninos. Agora você imagina um povo que se meteu no meio.
E esse povo que se meteu no meio dava a paz do Senhor. E esse povo que se meteu no meio vinha nos cultos. E chegou um momento de que já não sabia quem era quem. Eles realmente conseguiram, eles se infiltraram para ficar ali disfarçados. Só que esse povo tinha, acho que eles eram do Rio, que eles tinham alguma dificuldade com a língua. E aí Josué manda fazer uma fila enorme e fala, vem, fala cibolete. E aí o israelita fala cibolete, aí o outro fala chibolete. Pode matar isso aí. Pode matar isso aí. Isso aconteceu mesmo. Imagina você fazer isso, chamar o paulista e falar, fala porta. Pronto. Os exemplos que eu estou dando é porque Deus vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Nós precisamos ter certeza que nós somos povo de Deus. Eu preciso ter essa certeza pessoal. E as minhas ações precisam confirmar os meus pensamentos e as minhas palavras. A misericórdia de Deus é tão grande conosco que a trombeta tem sido tocada. A palavra tem sido ministrada. É hora de nós despertarmos para a veracidade da palavra do Senhor e nos convertermos ao Senhor e sermos este povo de Deus. Quando você lê Salmos, você vai ver ali eles se regozijando em ser o povo de Deus. Eles se alegrando em serem o povo de Deus. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, a Bíblia não diz quando vocês se reunirem no sábado à noite na igreja. Quando nós nos reunirmos, que haja o quê? Que haja salmos, que haja o quê? Que haja cânticos, que haja a palavra, que haja testemunhos em nosso meio. Quando nós nos reunimos, nós precisamos nos orgulhar do Deus que nós servimos. Nós precisamos olhar para Deus e se alegrar em Deus. A terceira característica do povo de Deus é um povo que adora. É um povo que adora a Deus. Porque o Senhor, o teu Deus, o Deus fiel, é Deus que guarda a sua aliança por 1000 gerações. Quem é povo de Deus, adora a Deus, tem alegria, tem prazer, tem satisfação. O salmista disse, mais vale um dia nos teus átrios do que o quê? Do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele diz assim, os pardais encontraram casa para si. E eu, Senhor, encontrei os teus altares. O salmista diz, Senhor, uma vez eu falarei, e 2 tu ouvirás, algo assim. E diz assim, eu quero te pedir que eu possa morar na tua casa. Você entende que ser povo de Deus precisa haver ânimo, alegria, entusiasmo, precisa haver adoração, entrega, quebrantamento, precisa haver, irmãos, uma entrega ao Senhor, porque nós não somos joio, não podemos ser joio. Não podemos estar ocupando um lugar na igreja e sermos reprovados no final. O apóstolo Paulo disse, eu prego para vocês, mas eu tomo cuidado e eu chego a esmurrar o meu corpo para que eu não seja reprovado.
Ser povo de Deus é um privilégio, é um prazer. E algumas pessoas que pensam, todo mundo é povo de Deus. Há uns que dizem, eu também sou filho de Deus, todos são, não é. A palavra de Deus deixa bem claro, não é. Todos aqueles que receberam a Cristo, todos aqueles que honram a Cristo, todos aqueles que esperam firmes até o final, herdarão a vida eterna. E se você não está sendo trigo, você é conhecido. Você é conhecido. Você está enganando a você mesmo. O profeta Isaías, no capítulo 30, depois do versículo 10, o povo faz uma declaração a Isaías. E disse, Isaías, não prega para nós a verdade. Não prega para nós a verdade. Depois você lê isso para você não pensar que é história de pregador. Isaías, capítulo 30, do versículo 10 em diante. Não prega para nós a verdade. Prega palavras lisonjeosas. O povo diz, Isaías, nos engana. Depois você lê o texto que eu não estou mudando nada. Nos engana. Eles chegam a dizer isso. Nós queremos ser enganados. Quem é que você quer que te engane? No nome de Jesus, acorda, povo de Deus. Desperta no nome de Jesus, porque a hora é essa de nós despertarmos, de nós acordarmos, de nós irmos brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Eu preciso melhorar em Deus, eu preciso crescer em Deus, eu preciso santificar em Deus, eu preciso adorar a Deus, porque eu sou povo de Deus, porque Ele me escolheu para isso. Amém? Eu queria continuar pregando, mas não vou mais não. Bárbara, me ajuda aqui.